Vamos lá, pessoal, então, para mais uma semana aí desse PET do Estado de Minas Gerais. Estamos agora fazendo a semana 4 do volume 3 e vamos discutir agora os conteúdos trazidos para o primeiro ano do ensino médio. Nessa semana, a gente vai falar de um modelo atômico muito importante, conhecido como modelo atômico de Bohr. Niels Bohr talvez seja um dos cientistas mais importantes da era moderna. Ele revolucionou todos os conhecimentos que nós temos relacionados à matéria, aos átomos e às suas energias. Então, o cientista dinamarquês Niels Bohr, ele aprimorou já em 1913 o modelo atômico de Rutherford, utilizando a teoria de um físico muito brilhante também chamado Max Planck. Interessante que Bohr, ele era aluno de Rutherford, né? Ele chegou a passar a ser aluno de Rutherford e ele ajudou a aprimorar o modelo atômico de Rutherford. Então, por isso, às vezes, em alguns livros didáticos, vocês vão ver escrito, né, modelo de Rutherford/Bohr, né, que ele fez uma complementação muitíssimo importante para a teoria atômica dos tempos atuais, né? Então, lembrando, na era moderna, nós começamos lá a falar de átomo em 1803 com Dalton, no modelo conhecido como bola de bilhar, né? Ele pensava que o átomo era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e sem carga, né? Depois dele veio o Thomson em 1897, então demorou aí 94 anos para modificar a teoria atômica de Dalton e com a descoberta aí feita com Thomson pelos raios catódicos, ele conseguiu propor o modelo de átomo que seria uma esfera maciça positiva e incrustado, né, grudados nessa esfera estariam os elétrons, que seriam as cargas negativas. Aí na semana passada nós vimos o modelo atômico de Ernest Rutherford, que foi proposto lá em 1911. E aí você percebe, né, uma diferença de tempo de 14 anos só para a proposta aí de Rutherford do novo modelo atômico. E como nós vimos na semana passada, Rutherford era um cara que conseguia colocar seus alunos para trabalhar brilhantemente. E um desses alunos de Rutherford foi exatamente Niels Bohr, que já em 1913, quer dizer, 2 anos após a teoria de Rutherford, ele propôs um complemento à teoria de Rutherford que modificou todo o entendimento que a gente tem sobre átomos, sobre energia, sobre elétrons e sobre a matéria, né? Para a gente entender melhor qual a relação entre Rutherford, Bohr e a época que eles viveram, nós vamos assistir agora um filmezinho onde vai contar para a gente um pouco da história desses dois. Vamos dar uma olhada? O modelo atômico foi sendo aprimorado em intervalos de tempo cada vez menores. Não foi à toa que outro personagem dessa saga surgiu em 1909, o dinamarquês Niels Bohr. Ao investigar as propriedades físicas dos metais, Bohr encontrou uma série de inconsistências no modelo atômico de Thomson. 2 anos depois, em 1911, após concluir seu doutorado, ele conseguiu uma bolsa de estudos que o levou à Universidade de Cambridge, com o objetivo de aprofundar o modelo atômico do pudim de passas com o próprio Thomson. Contudo, sua estada em Cambridge foi uma decepção. Thomson propôs trabalhos em assuntos diferentes, além do pouco tempo que dispunha para discutir o modelo do pudim de passas com Bohr. Decepcionado, Niels Bohr deixou a Universidade de Cambridge e foi para a Universidade de Manchester. E quem o acolheu foi justamente Ernest Rutherford, o professor que sabia escolher alunos brilhantes. Rutherford incentivou Bohr a trabalhar na área de física teórica, interpretando os resultados experimentais de sua equipe. Em 1913, Niels Bohr publicou um trabalho no qual complementava o modelo atômico de Rutherford. Bohr começou atacando a principal fragilidade do modelo planetário de seu mestre, a instabilidade dos elétrons. Segundo o modelo atômico planetário, o elétron em órbita irradiava e perdia energia. Sendo assim, a trajetória do elétron seria uma espiral suicida em direção ao núcleo. No entanto, Bohr suspeitava que ocorria algo diferente com os elétrons. E é sobre isso que nosso especialista em mecânica quântica vai falar agora. O Niels Bohr era esperto. Ele conhecia os trabalhos de Max Planck e Albert Einstein e sabia que no mundo das partículas subatômicas reinava o comportamento quântico. Isto é, o mundo microscópico poderia se comportar de outra maneira. E foi aí que ele achou a resposta para a estabilidade dos elétrons. Planck propôs que a matéria não emitia radiação de modo contínuo, mas que ela liberava discretos feixes de energia chamados de quantum. Logo, Bohr pensou que os elétrons ao redor do núcleo possuíam menos energia que os elétrons mais afastados. Isso porque o elétron mais próximo do núcleo é mais atraído por ele do que um elétron distante.
Esse raciocínio levou Bohr a concluir que deveriam existir camadas ou níveis de energia. A partir do átomo de hidrogênio, que é o mais simples, porque possui apenas um elétron, Bohr deu a sua contribuição ao modelo atômico de Rutherford. É sobre isso que o nosso especialista de verdade, agora é sério, hein, pessoal, vai falar. E ele criou um modelo que permitisse ao elétron estar em determinadas órbitas e em movimento sem perder energia espontaneamente. À medida que você se afasta do núcleo, os níveis começam a ter um volume cada vez maior e o modelo começa a assumir uma conformação matemática. E o instrumento em matemática são os números. Então vão surgir os números quânticos, que vão quantizar essa energia do elétron. Esse número quântico associado ao nível, definido por Bohr, é chamado número quântico principal. Tá? E varia de 1 a 7. E é através desse número quântico a gente vai precisar a quantidade máxima de elétrons em cada nível. Tem certas fontes de energia que, absorvidas pelo elétron, promovem ele a um nível mais externo. E é claro, se ele perde essa energia, ele volta para um nível mais interno. Então foi Bohr que permitiu que tal modelo pudesse ser propagado com base teórica, e vai criar as bases do que a gente chama de uma física ou de uma mecânica quântica. O modelo atômico moderno tem como base a mecânica quântica. O cientista austríaco Schrödinger deu uma contribuição muito importante ao publicar um trabalho no ano de 1926, no qual apresentou a equação de onda de matéria, mais conhecida como equação de Schrödinger. Para ficar mais claro, aqui vale uma comparação. A equação de Schrödinger está para a mecânica quântica e o mundo microscópico, assim como a segunda lei de Newton ou as equações de Maxwell estão para a física clássica e o mundo macroscópico. A equação de Schrödinger é aplicada com sucesso na explicação de todos os experimentos que não envolvem condições relativistas, isto é, velocidades próximas da luz. Hoje vimos que ao longo do tempo, os modelos atômicos foram se aperfeiçoando. Desde os gregos, passando por Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger e a mecânica quântica, muita água já rolou. Então aí, pessoal, pelo que a gente acabou de ver no vídeo, né, Bohr, ele propôs uma ideia de modelo atômico, né, que tratava justamente da ideia de um elétron que possuía energia fixa, e essa energia podia ser quantificada, e esses pacotes fixos de energia que o elétron tinha eram chamados de quantum, né? Então é como se o elétron ele tivesse uma energia própria que fazia ou faria com que ele girasse em torno do núcleo numa órbita fixa. Porém, esse elétron ele poderia mudar de órbita se ele ganhasse ou perdesse energia. Além disso, né, nós podemos falar, né, de alguns postulados importantes propostos por Bohr de acordo com o seu modelo atômico. O primeiro postulado é que os elétrons se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas bem definidas, que são denominadas órbitas estacionárias. Então, o elétron ele vai girar em torno do núcleo em uma órbita fixa e própria da sua energia. Como cada elétron tem uma quantidade de energia, esses elétrons vão estar dispostos em órbitas diferentes e cada órbita ela tem um número máximo de elétrons que ela pode comportar, vamos pensar assim. Além disso, quanto mais distante do núcleo, maior seria esse valor de energia. E o contrário vale, né? Quanto mais próximo do núcleo, seriam os elétrons de menor energia. Outra coisa também importante é que quando o elétron ele está se movendo na mesma órbita, então ele está dentro da sua órbita, ele não emite e nem absorve energia. Ele vai emitir ou absorver energia quando ele fizer o salto quântico. O que é o salto quântico? Quando ele mudar de órbita. Quando ele muda para uma órbita mais externa, ele absorve energia, e quando ele volta para uma órbita mais interna, ele libera aquele pacote de energia que ele absorveu. Então é esse o postulado número 4, que fala o seguinte: ao saltar de uma órbita estacionária para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade de energia bem definida. Essa quantidade é chamada de quantum de energia. E aí guardem bem o que eu disse, hein? Quando ele salta para uma órbita mais externa, como a órbita mais externa tem mais energia, ele tem que absorver energia para poder fazer esse salto. Quando ele volta para a órbita dele, original, mais interna, aí ele pega aquela energia que ele absorveu e libera para o meio externo na forma de um quantum de energia. Como que a gente vê esse quantum de energia?
Quando essa energia está dentro da faixa de energia da luz visível, na maioria das vezes a gente vê isso como um feixe de luz. Então o elétron ele vai para uma órbita mais externa e quando ele volta ele emite uma quantidade de luz que é correspondente à energia que ele tinha absorvido, né? Para a gente entender isso melhor, vamos falar um pouquinho agora sobre o tal do salto quântico que eu venho falando sempre. Então a gente tem um elétron que vai girar dentro da sua órbita, a sua órbita normal, e nesse movimento ele não ganha e nem perde energia. A energia dele é fixa nesse movimento. Então a gente tem, nesse caso, o elétron girando em órbitas ou orbitais fixos. Aí, se esse elétron ele ganha uma certa quantidade de energia, ele pula para um nível mais externo. E aí, esse salto dele de um nível mais interno para um nível mais externo pode ser considerado um salto quântico, né? Porque ele mudou a quantidade de energia que ele possuía. Porém, como a energia dele é fixa, em algum momento ele vai ter que voltar para a sua órbita original. E aí, quando ele volta para a sua órbita original, ele libera uma certa quantidade de energia. E essa energia nós enxergamos ela como um fóton. Então, por exemplo, a gente tem lá, sei lá, as lâmpadas de vapor de sódio, que são as lâmpadas que ficam nos postes. O que tem lá dentro? Como o próprio nome fala, é vapor do átomo do elemento químico sódio. Quando você liga aquilo na eletricidade, você está dando energia para os elétrons do sódio, eles vão saltar para um nível mais externo e quando eles retornam, eles liberam essa energia que eles absorveram na forma de luz, que é o que faz a luminescência aí no caso do poste, né? Então, só para a gente exemplificar, para o átomo de hidrogênio, por exemplo, a gente teria, né, 3 níveis quânticos, ou seja, 3 possibilidades de salto desse elétron. Esse elétron poderia saltar para uma primeira órbita mais externa, para uma segunda e para uma terceira. E quando ele retorna de cada um desses níveis, ele libera uma quantidade de energia diferente, porque cada nível tem uma certa quantidade de energia. E aí a gente pode enxergar isso como luz visível dentro dessas faixas que estão aparecendo aí, né? Dentro do azul, um azul mais clarinho e um vermelho, dependendo da órbita com que o elétron pulou e voltou, tá? Ok? Esse processo de passar o elétron para uma órbita mais energética chama-se excitação do elétron. Então, quando você dá energia, o elétron se excita e pula para uma órbita mais distante. E aí, quando ele retorna, aquela quantidade, aquele pacote de energia que ele absorveu, ele emite de volta. E isso explica muita coisa. Explica, por exemplo, a gente poder enxergar objetos, né, que são iluminados. Então, quando você liga uma lâmpada e você consegue enxergar todos os objetos ao seu redor, é porque aqueles objetos absorveram a energia dessa lâmpada e aí os elétrons que tem naqueles objetos fizeram saltos quânticos e ao retornar para suas camadas de origem emitiram uma parte daquela energia que eles absorveram e aí essa energia chega nos nossos olhos e você consegue ver os objetos, tá certo? Então, essa é a principal contribuição do modelo atômico de Bohr para a nossa ciência, né? E uma contribuição muito importante que explica basicamente tudo que a gente tem de tecnologia e de informação, tá? Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exercícios do PET, né? Para aplicar um pouco do que a gente estudou agora. O primeiro exercício é exatamente a atividade número 1, que fala para a gente o seguinte, ó, de acordo com o modelo atômico de Bohr, elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas específicas, tais como os planetas giram em órbitas específicas ao redor do Sol. Então dá para fazer aí uma analogia, pensando que o núcleo do átomo é o Sol e os elétrons giram em torno dele, seriam os planetas. Porém, diferentemente dos planetas, os elétrons eles podem saltar de órbitas, né, de uma órbita para outra, ganhando ou perdendo energia. Aí a pergunta, toma cuidado, que ele fala assim, ó, qual das afirmações abaixo está em discordância com o modelo proposto por Bohr? Então tem que ser aquela falsa, né? Ele quer que a gente marque a alternativa falsa. Vamos ver aqui a letra A. Ao saltar de uma órbita mais próxima do núcleo para outra mais afastada, o elétron absorve energia. Quando ele vai de uma órbita mais próxima para uma mais afastada, ele absorve, isso é verdadeiro, né? Ao saltar de uma órbita mais afastada para uma órbita mais próxima, o elétron emite energia. Também está verdadeiro. Letra C. Dentro de uma mesma órbita, o elétron se movimenta sem ganho ou perda de energia. Sim,
Então, quando ele está se movimentando na órbita original dele, a energia dele é fixa e pode ser quantificada. Então, isso aqui também está verdadeiro. Letra D. O processo no qual o elétron absorve energia suficiente para escapar completamente do átomo é chamado de ionização. Esse aqui também está verdadeiro, e a gente viu na aula passada, né, que os íons são exatamente átomos que ou ganharam ou perderam elétron. Nesse caso, ele está falando do processo de ionização de perda dos elétrons, né? Então, sobra para a gente aqui a resposta à letra E. Vamos entender por quê. Ele fala assim, ó, o modelo proposto é aplicado com êxito somente para o átomo de hidrogênio. Esse somente para o átomo de hidrogênio que está errado, porque ele fez as suas definições estudando o átomo de hidrogênio, mas ele viu que todas as aplicações para o átomo de hidrogênio serviam aí para todos os átomos. Então, a resposta da atividade número 1 é a letra E. Vamos ver mais uma aqui agora. A atividade aqui é a atividade número 4, é um exercício do Enem, tá certo? E fala sobre a história dos modelos atômicos de maneira geral. E aí ele vem falando assim, ó. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, né, do original A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Então, Dalton é o primeiro cientista do tempo moderno a postular um modelo atômico. E aí ele coloca alguns postulados que, teoricamente, viram da teoria atômica de Dalton. Primeiro, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Segundo, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Terceiro, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas, quer dizer, se eu pegar 2 átomos diferentes, eles não podem ter a mesma massa, isso são postulados de Dalton, certo? Número 4, os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades, né? Eles não se alteram durante o processo reacional. E o número 5, átomos do elemento se combinam com outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Então, após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, que foi o que Thomson propôs, a composição e organização do átomo, que foi o que Rutherford pôs, né? Núcleo, eletrosfera, prótons, nêutrons, e a quantidade de energia no modelo atômico, que é o que Bohr propôs. Então, com base no modelo atual, que descreve o átomo, né, o mais recente, que a gente viu, o modelo de Bohr, por exemplo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, o primeiro postulado, que a matéria é constituída de átomos indivisíveis, é falso, porque Thomson já propôs que o átomo tinha subpartículas, né, que são, no caso, as partículas subatômicas, os elétrons, por exemplo. A segunda também é falsa, porque os elementos, pode existir elementos chamados isótopos, né, que são do mesmo elemento químico, mas que têm, por exemplo, massa diferente, né, ou outras características diferentes, por exemplo, né? A gente pode ter, por exemplo, carbono 12, que é o carbono mais comum na Terra, mas tem um isótopo do carbono chamado carbono 14, que é radioativo. Todos são átomos de carbono, só que um tem 12 unidades de massa e um tem 14 unidades de massa. E aí ele fala assim, ó, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Isso aqui também a gente viu com a evolução dos modelos atômicos que é falso. A gente pode ter 2 átomos de elementos diferentes que têm massas iguais, por exemplo, tá? O número 4. Átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Isso aqui também pode ser considerado uma afirmação falsa atualmente, devido ao fato de que átomos eles podem perder ou ganhar elétrons durante as reações químicas, e aí ele não manteria a sua identidade. Então, sobra para nós aqui só o postulado número 5. As substâncias são formadas por átomos em números inteiros. Então, você não tem, por exemplo, uma formação com meio átomo, por exemplo, né? Beleza? Então, para nós, a resposta desse exercício é o número 5, letra E, ok? Então, essa é a resposta da atividade número 4. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e compreendido toda a evolução dos modelos atômicos. Eu gostaria de salientar aqui que um modelo atômico ele não é melhor ou pior do que o outro. Eles foram propostos em momentos históricos diferentes e para explicar
observações da natureza diferentes. Então, os modelos atômicos, na verdade, eles se complementam, né? O modelo de Thomson complementa o de Dalton, o de Rutherford complementa o de Dalton e Thomson, e o de Bohr complementa todos os outros, e a gente tem também, na era moderna, outros modelos de átomo também mais aprimorados que se complementam, tá certo? Dá uma olhadinha no material do PET, dá uma lida na história, no contexto histórico, tá? Tenta resolver os outros exercícios e se ficar alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários. Se você for meu aluno, manda mensagem para mim no chat Conexão Escola. Terei o maior prazer em ajudar vocês aí a concluir esse PET volume 3, hoje na última semana, tá certo? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.